Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele. A aula de hoje é para falar sobre os termos essenciais da oração, ou seja, sujeito e predicado. Quem são o sujeito e o predicado, né? Toda oração é composta por um verbo, né? Toda oração, para ter significação, eu preciso de ter alguns elementos básicos. Esses elementos básicos são chamados de termos essenciais. Quem compõe esse grupo de termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado, certo? Então, esses dois termos, eles são considerados fundamentais para que toda oração faça e tenha significação para o leitor. De acordo com a classificação, nós temos o sujeito e o predicado, ambos tendo lá suas divisões também. Quem é o sujeito? O sujeito, ele é um termo pelo qual eu falo algo. É um termo no qual o restante da oração diz algo. Então, para eu poder encontrar esse sujeito da oração, eu faço aquela velha perguntinha: de quem eu estou falando, ok? Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas e eu faço a pergunta para o verbo. Sabendo que o verbo é estão, eu faço a pergunta para ele: quem está cada vez mais poluída? As praias. Então eu consigo identificar o sujeito da minha oração. O predicado é o termo no qual eu disse que contém o verbo, né? E é o termo no qual o sujeito está se referindo. Ou seja, na minha oração é o termo que informa algo do sujeito. Se eu encontro o sujeito, eu sei o que eu estou dizendo. Se eu acabei de encontrar as praias, que é o termo de quem eu estou falando, aí eu faço a pergunta para o verbo. O que está? O que eu vou encontrar? As praias estão cada vez mais poluídas. Então, eu faço a pergunta para o verbo. As praias estão o quê? Então, as praias estão cada vez mais poluídas. Eu consigo identificar o meu termo da oração, uma vez que, sabendo do meu assunto, do sujeito no qual eu me refiro. Então, nesta oração, por que eu chamo de oração? Porque eu tenho ali a presença do verbo. Esse verbo está. No caso, o verbo está, ele está concordando com o sujeito que está no plural. Portanto, as praias estão cada vez mais poluídas. De acordo com a frase que eu quero dizer, o sujeito também pode ter um posicionamento dentro da minha oração. Sabendo identificar quem é esse sujeito, eu consigo identificar o posicionamento. Às vezes ele vai estar na ordem direta, na ordem inversa ou intercalado, colocado ao meio da minha oração. Eu tenho aqui, dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta. Qual é a ordem direta? O sujeito ele vai aparecer no início da minha oração. Reparem, as crianças brincavam despreocupadas. Eu faço a pergunta: quem é que brincava despreocupado? As crianças. Então eu consigo identificar o meu sujeito iniciando a minha oração. Agora, na ordem inversa, o meu sujeito ele vai estar lá no final da minha oração. Eu vou colocar: brincavam despreocupadas as crianças. Mas lembrando, novamente, eu faço aquela pergunta: quem é que brincava despreocupado? Eu faço a pergunta para o verbo: quem brincava? Quem, no caso? As crianças. Então, percebam que o meu sujeito ele está deslocado. Mesmo estando deslocado, eu consigo identificá-lo. Agora, ele também pode estar colocado no meio da oração. Exemplo: despreocupadas
As crianças brincavam. E a pergunta, quem é que brincava? As crianças. Logo, eu consigo identificar o meu sujeito ali, intercalado entre o restante da oração, que nós chamamos de predicado, ok? E para fixar, sujeito. Então, o sujeito, para poder identificá-lo dentro da minha oração, sabendo que ele é um termo essencial, eu preciso fazer aquela pergunta. Quem? De quem é que eu estou falando? Ana gosta de chocolate. Quem? Quem gosta? Eu faço essa pergunta para o verbo. Quem gosta? Ana. Então, eu consigo identificá-lo ali facilmente, uma vez que ele está na ordem direta, fica mais fácil ainda. E para eu encontrar o predicado, eu faço aquela pergunta, o que? O que foi dito sobre o meu sujeito? Eu estou dizendo, Ana gosta de chocolate. O que foi dito desse sujeito? O que foi dito da Ana? Que ela gosta de chocolate. Então, o meu sujeito eu consigo identificar fazendo a pergunta quem? O meu predicado, a dica é, ele é iniciado por um verbo. E este verbo vai ser de ligação ou vai ser um verbo transitivo, direto, indireto, tá? Então fica fácil identificar que o meu predicado é tudo o que foi dito a respeito do meu sujeito. Mais exemplos. Brincavam na calçada as crianças. Vamos encontrar o sujeito. Quem é que brincava? As crianças. Então eu consigo identificá-lo lá no finalzinho da minha oração. Brincavam na calçada é o meu predicado, ok? As crianças brincavam na calçada. Então, eu consigo aqui identificar o meu sujeito que está na ordem direta. Brincavam na calçada, continua sendo o meu predicado. Na calçada, as crianças brincavam. Então, as crianças, essa palavra, aliás, o sujeito, as crianças, ele está intercalado o restante do meu predicado. Intercalado o restante da minha oração, na calçada e brincava. Por hoje é só, muito obrigada, até a próxima aula.